pastor Joel. Mais uma vez agradeço ao pastor Joel e à igreja pela honra de estar aqui e reitero a saudação da nossa igreja na Praia do Canto por mais um ano que Deus concede aqui aos irmãos, que Deus continue abençoando, guiando, guardando e fazendo dos irmãos um instrumento para a glória dele aqui no nosso estado e em todo lugar que Deus assim quiser fazer. Quero convidá-los ao Evangelho de Lucas, capítulo 10. Iniciando pelo verso 25. Lucas 10, 25 em diante, nós lemos o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando ele voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado a Deus pela bênção de termos a Tua palavra à nossa disposição, podermos lê-la. Obrigado a Deus pelo Teu Espírito, que habita em nós, que atua na nossa vida, e nos inspira e nos dá condições de dela, da Tua palavra, obter vida e entendimento. Que o Senhor realize isso por Tua graça, na minha vida, na vida dos meus irmãos nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto, esse encontro de Jesus com o perito da lei, é muito destacado porque traz o maior de todos os mandamentos e traz uma das parábolas mais interessantes de Jesus, a parábola do samaritano. Uma parábola chocante para o coração daquele homem com quem ele conversava e, na verdade, para a mentalidade de todo o judeu. Jesus foi, no seu ensino, espetacular. Ele encanta pela maneira tão precisa, tão clara, quanto ele faz com que seja possível entender aquilo que seria impossível entender. Ele de verdade é o que Hebreus nos diz que ele é. A revelação máxima, a expressão clara
de Deus, o Criador. Mas esse texto me atrai muita atenção pelas 3 perguntas que Jesus faz àquele homem. Quando o perito da lei conversa com Jesus e ele tem uma intenção errada na alma ao aproximar-se de Jesus, e já por esse fato a gente já começa a aprender coisas quanto à nossa vida espiritual, à nossa devoção, o fato de que é muito importante as razões que nos movem na nossa relação com Deus, na nossa relação uns com os outros, porque o cristianismo se interessa demais pelos motivos, não somente pelas ações. O cristianismo lança luz mais interiormente em nós. Ele não só se ocupa dos nossos feitos, ele se ocupa do que nós pretendemos, do que intentamos. Aquele homem aproxima-se de Jesus e o seu coração tem motivações erradas. Me parece que um dos grandes problemas na espiritualidade ao longo da história não tem sido exatamente a falta de que pessoas possam tentar mover-se na direção de Deus. Também me parece não tem sido exatamente o vazio dos templos. Há muitos templos e muitos templos cheios. Talvez o grave problema da espiritualidade humana ao longo da história é o que nos leva ao templo, que nos faz encaminhar-nos na direção de Deus. Nós temos muitos interesses em relação a Deus. E tendo fé de que Deus é bom, poderoso, podemos orientar toda a nossa relação com Ele muito mais nos interesses que temos de obter dEle o que nós gostaríamos que nos desse do que exatamente no interesse de dar a Ele aquilo que Ele espera que nós entreguemos. Isso é tão verdade que parece ter se tornado um referencial de estatura espiritual, alguém que é capaz de falar com Deus e Deus ouvir o que Ele diz. Isso se revelar na realização das coisas que Ele proclama na sua oração ou nas suas expressões a Deus, quando, lendo as Escrituras, olhando para Jesus, parece que a estatura espiritual daquele que anda com Deus está justamente no contrário. Não é enquanto eu falo e Deus me ouve e segue ou faz o que eu peço, mas enquanto eu ouço Deus falar comigo e faço aquilo que Ele quer. Somos espiritualmente saudáveis, cheios de vida, somos maduros. A nossa fé é verdadeira quando nós fazemos o que Deus quer e não necessariamente quando Deus faz o que nós queremos. Este homem tinha intenções equivocadas e ele se aproxima de Jesus com uma pergunta, e Jesus é estritamente rabínico no começo dessa conversa. Como um rabi, ao ser interpelado, o que eu faço para herdar a vida eterna? Uma pergunta bem da espiritualidade humana. Se há alguma coisa em Deus boa, que pode me beneficiar, é óbvio que eu quero saber como posso obter. Então ele é um judeu. Ele certamente ouviu Jesus falar de vida eterna, inclusive afirmando ele próprio ser a vida eterna. Então ele quer saber, embora na verdade não quisesse, pois as suas intenções eram equivocadas. E quando ele questiona Jesus, Jesus como um rabi, lhe responde com uma pergunta, e era um modo bem rabínico. Era muito comum quando um rabi era interpelado, ele devolver a pergunta com uma outra pergunta, e especialmente direcionando para os escritos, para o texto sagrado. Com isso,
ele poderia obter duas coisas. Primeiro, a compreensão daquele que perguntava sobre a questão que trazia. E segundo, o quanto este que perguntava conhecia o texto sagrado. Então Jesus devolve a pergunta: o que diz a lei? Mas em seguida, Jesus faz uma pergunta que já não é mais rabínica, é messiânica. Ele pergunta: como você lê? Porque há duas questões fundamentais na espiritualidade de uma igreja que prevalece num mundo em que prevalecem tantas coisas que contrariam a vontade de Deus. E como a igreja não é exatamente uma instituição, não é exatamente um calendário ou uma estrutura, mas a igreja são pessoas, gente em quem Deus habita, gente que pela fé submete-se a Deus e existe para a sua glória. A igreja precisa, além de saber o que diz as Escrituras, a igreja precisa considerar como ela lê as Escrituras. O que diz a lei? Como você lê? A segunda pergunta de Jesus é messiânica. Como é que aquilo que você lê nas Escrituras se torna significativo na sua vida? Como é que você compreende aquilo que você lê? Esta questão é fundamental para nós. Parece-nos que, ao longo da história, desde que Jesus fez esta pergunta, até hoje, decorreram-se 20 séculos e alguma coisa. E ao longo desse tempo, alguns erros que a história cristã cometeu por não considerar essas duas perguntas. De maneira que há alguns estudiosos da história da igreja, do cristianismo, que afirmam que, ao longo da jornada da igreja, o cristianismo, que é o movimento dos cristãos na história, e a fé cristã, que são os princípios, é o ensino de Jesus, é o evangelho de Cristo, tornaram-se coisas distintas. Uma coisa é o cristianismo, a história dos cristãos. Outra coisa é a fé cristã. E, infelizmente, é verdade que ao longo da história, a fé cristã, muitas vezes, se distanciou, ou o cristianismo, muitas vezes, se distanciou da fé cristã. Nós fomos nos equivocando na nossa fé cristã e construindo um cristianismo que ficou diferente daquilo que a fé cristã, que nos alcançou e que nos tornou cristãos, nos propôs. Esta pergunta de Jesus é uma grande ajuda para nós. Como é que você lê as Escrituras? Como é que eu leio as Escrituras? Como é que nós lemos a vida de Jesus? O que importa para nós? O que importa em nós? O que faz de nós cristãos? O que em nós manifesta a beleza, a graça, o poder, a presença do Deus que nós celebramos nessa manhã? Quando não estamos inseridos num contexto que nos lembra que Deus existe, quanto é que nos lembramos de Deus? Não sei se com você é assim, mas comigo é. Acho muito mais fácil crer em Deus quando estou no templo. Inclusive, reparo, minhas orações parecem fluir com mais facilidade e ousadia quando eu estou assim cercado desse ambiente, de pessoas que creem, de pessoas que confirmam Jesus,
de pessoas que expressam adoração. Também nesse ambiente, me parece que a Bíblia fica mais verdadeira no meu coração. Mas como é desafiador quando eu estou fora do templo. E quando eu estou em algum lugar em que ninguém sequer menciona Deus. Quando eu estou num ambiente em que a gente olha e não dá para saber em primeira mão exatamente quem é que crê ou não crê, ou em que crê. Mas exatamente a vida cristã, a fé cristã, o poder do que lemos, revela-se, irmãos, no momento em que nós não estamos aqui dentro. No momento em que nós voltamos para casa, no modo como nós lidamos no nosso casamento, na relação que temos com os nossos filhos, na maneira como nós gastamos a nossa saúde, os nossos recursos, a nossa vida, no modo como nós lidamos com as circunstâncias, no valor que damos à vida, às pessoas. Por isso Jesus aproveita o conhecimento certo que aquele homem tem da lei para lhe ensinar a lição certa sobre a vida de fé. O que está escrito na lei? Está escrito: ame a Deus sobre tudo, e ao outro como a si mesmo, disse o perito. Mas Jesus queria saber como é que ele lê, e ele responde a Jesus: como eu leio? Fazendo uma pergunta para Jesus: mas Deus, tudo bem, eu sei quem é, mas quem é o meu próximo? E com esta pergunta, este homem revela que, na verdade, não sabia quem era Deus. Ele pensa que sabe quem Deus é, mas ele pouco conhece de Deus. E quando ele pergunta quem é o meu próximo, Jesus vai tratar da questão de como é que ele lê. E Jesus conta a parábola do samaritano. E Jesus usa 3 figuras que são muito significativas para ele: o sacerdote e o levita, que são parte do seu contexto. Ele, como um perito da lei, certamente era do grupo de levitas. Aquele que ensina, que adora. E aí, ele diz que naquela história que Jesus conta, Jesus diz que o sacerdote, tão bom em realizar os ritos do templo, era péssimo na relação com o outro. E o levita, que era tão bom em conhecer e celebrar o Deus no templo, era igualmente péssimo na relação com o outro. E aí Jesus insere uma figura desprezível aos olhos desse perito da lei, um samaritano. Os samaritanos surgem na história de Israel, depois de Israel como nação, lá no Antigo Testamento, no tempo dos reis, eles sofrerem algumas derrotas políticas. E a política dos conquistadores era a seguinte: quando eles dominavam uma nação, eles tiravam os mais inteligentes, capazes, levavam para a corte para obter deles o benefício do conhecimento deles. Os soldados mais valentes eram feitos prisioneiros para serem escravos ou eram mortos. E era deixado na terra as pessoas menos capazes, segundo eles julgassem. E era deixado ali, e parte ficava, parte era levada para uma outra nação dominada, e daquela nação dominada, parte era trazida para cá, de maneira a promover uma mistura que enfraquecesse o povo, por destruir a história, por enfraquecer as raízes. Quando o pastor Joel destaca hoje a lamentável situação de não termos uma linha nos nossos jornais sobre a história, sobre a independência, sobre tudo que nos envolve, isso é um indício, um indicativo da nossa fraqueza. Costumou-se dizer e se afirma muito: nós somos um país de pouca memória, pouca lembrança. Temos muito a crescer, temos
temos muito a celebrar. Ontem à noite, no culto, nós tínhamos aqui uma irmã que esteve no dia que antecedeu e no dia em que começou formalmente esta igreja, há 63 anos atrás. Essa irmã é uma história. Talvez hoje tenhamos alguém, não sei. Mas nós nos perdemos na história. Nós nos equivocamos na história. E quando aqueles dominadores fazem isso, eles estão destruindo a história, enfraquecendo a nação. E nessa mistura, surgem então os samaritanos, que depois são separados do convívio com os judeus, quando voltam para a nação, guiados por Esdras e Neemias, as levas que vão construir de novo a nação de Israel, e eles são colocados de lado. Eles são considerados gente de segunda categoria. É esta pessoa que Jesus coloca em cena. E esta pessoa se revela excepcionalmente adequada no relacionamento com o outro. E aí Jesus pergunta, desses três, quem foi que foi o próximo daquele que sofria? E o perito acertadamente diz, aquele que ajudou. Note que ele não disse o samaritano, aquele que ajudou. E aí Jesus diz, vai e faça a mesma coisa. Irmãos, o Evangelho de Jesus afirma para nós que não existe relação entre eu e Deus, se não existe relação entre eu e você. João entendeu isso tão bem, que lá na sua epístola ele escreve assim, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Porque a fé cristã é uma fé relacional em duas dimensões obrigatoriamente. Eu não posso desfrutar do perdão de Deus se eu não tenho disposição de perdoar o meu irmão. E se eu não tenho disposição de perdoar o meu irmão, é indicativo de que sequer eu entendi, de fato, o perdão de Deus na minha vida. Por isso Jesus, ensinando a oração, disse, perdoa as nossas dívidas, ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido ou aos nossos devedores. A minha relação com Deus está linkada à minha relação com o outro. Quando eu entro no templo e celebro comunhão com Deus, e eu saio do templo e revelo indiferença para o meu irmão, indiferença para o meu próximo, isso indica que possivelmente a minha comunhão com Deus foi uma ilusão da minha alma. Porque a comunhão com Deus, ela é transformadora da minha vida. Não dá para Deus se aproximar de mim, não dá para Ele me envolver, e isso não mexer comigo ao ponto de me tornar sensível. Irmãos, a presença de Deus na nossa vida nos humaniza. Nós não aprendemos a ser gente com outras pessoas de verdade. Nós aprendemos a ser gente com Deus. Fomos criados por Deus. Temos a imagem e semelhança de Deus em nós. E na medida que temos comunhão com Deus, vamos nos tornando seres humanos de verdade. E o que se revela nisso é que seremos na nossa história a melhor versão de nós mesmos, para a glória de Deus. Uma mangueira, quando a gente planta essa mangueira, e a gente dá as condições necessárias, ela vai crescer, ela vai dar flor, ela vai dar fruto, e ela vai dar o fruto que alimenta, é saboroso. Isso é natural nela. Ela é uma mangueira, existe para ser assim, e dela nascerá manga ou nada. Não nascerá laranja, não nascerá outra coisa. Mas nós, seres humanos, somos mais complexos.
Imagine um ser humano representando qualquer de nós. E Deus dá vida a esta pessoa. E diz as Escrituras que nós fomos criados para as boas obras. E diz que em Cristo Jesus nós somos criados para as boas obras. Disse Jesus, nós somos luz e sal. E devemos sê-lo de tal maneira que os homens vejam as boas obras da nossa vida e glorifiquem o Pai que estás nos céus. Então, Ele nos dá vida. E Ele espera que nós possamos produzir frutos. E os frutos que Ele espera que nós possamos produzir são frutos de amor, que em resumo estão nesses mandamentos, que eu e você não amemos nada nesta vida mais do que amemos Deus, de maneira que Deus tenha o direito de nos pedir, de nos orientar, de nos ordenar a abrir mão de tudo o mais, porque nada para nós deve valer mais do que Deus. Mas não parou aí. Devemos amar o outro como amamos a nós mesmos, fazendo com o outro o bem que ansiamos que faça-se conosco, dando-nos ao outro como bênção, como queremos receber do outro bênçãos. Irmãos, é quando nós vivemos assim que o nosso cristianismo casa-se com a fé cristã. Do contrário, nós estabelecemos na nossa história um cristianismo que é uma outra coisa. Nós resumimos o Evangelho às nossas liturgias. Nós limitamos a nossa fé aos nossos conceitos. Eu sei dizer o que a lei, a Escritura diz, mas eu não leio a lei nem o que a Escritura diz, como eu devo ler. Por isso, para a igreja, é tão importante responder à questão: como é que nós lemos? E quanto melhor, irmãos, uma igreja lê as Escrituras, melhor ela é como agência, como sinal do reino de Deus na história. Quanto melhor, irmãos, nós lemos a vida de Jesus, tanto melhor nós vivemos a graça, a beleza, o poder e a bondade de Cristo na história. E o que a cidade precisa, e o que a sociedade precisa, o que o Brasil precisa, é de gente que leia as Escrituras como elas devem ser lidas, vivendo aquilo que ela afirma que se deve viver. Tudo isso para a glória de Deus. Quero terminar a minha reflexão com os irmãos nessa manhã, contando-lhes um conto que me inspira bastante. Um conto escrito sobre Jesus e os seus discípulos. Esse conto diz que certa manhã Jesus chamou os discípulos para junto de si, eles se reuniram com Jesus, e aí Jesus disse a eles: nessa manhã eu quero pedir a vocês que façam algo por mim. E aí todos atentamente olharam para Jesus e disseram: pois não, mestre, pode pedir, nós faremos. E aí Jesus diz: o mais importante, o fundamental, é que naquilo que vão fazer, façam por minha causa, e não por si mesmos. Eles disseram: sim, entendemos. E aí Jesus disse: eu quero que vocês escolham uma pedra e a carreguem por mim durante essa manhã. E cada um então foi buscar uma pedra para carregar por Jesus. E foram pegando as pedras e Pedro começou a pensar naquilo. E aí meditou que naquela manhã eles iriam para uma certa direção em que teriam que andar bastante, muito morro para subir, calor na Palestina. Então ele procurou selecionar melhor a sua pedra. E aí ele encontrou uma pedra
uma pedra bem adequada, que cabia na sua mão, não tinha pontas, e ali ficou testando a pedra, se era ela mesma adequada para amanhã. Enquanto ele fazia isso, ao seu lado estava um outro discípulo, e o discípulo olhou para ele, e sabe aquele olhar, e quem estava perto era Tiago, numa convivência muito próxima com ele sempre, sabe aquele olhar do seu amigo, e quando você olha para os olhos dele, você sabe o que ele está querendo te dizer? Existe isso nas nossas relações, né? E quando Pedro olhou para o Tiago estava com a pedra na mão, parado, olhando para Pedro, o olhar de Tiago dizia para Pedro alguma coisa mais ou menos assim: Pedro, toma vergonha, rapaz. Você é amigão de Jesus, próximo de Jesus, vai carregar esse cascalho aí para Jesus? E aí Pedro olhou e disse para Tiago: Tiago, o mestre falou o tamanho da pedra? O mestre falou o peso da pedra? Então, a minha pedra é tão pedra quanto a sua pedra. O Tiago achou razoável. Faz sentido. E andaram toda a manhã. Saíram andando e foi exatamente como Pedro pensou. Uma caminhada longa, difícil, muito calor. Até que ao meio-dia eles chegaram num lugar em que havia uma grande árvore. E Jesus convidou os discípulos para debaixo dessa árvore. Soprava uma brisa refrescante. E Jesus pediu que todos se colocassem ao seu redor, e eles fizeram isso. E aí, ele disse: mostrem para mim agora a pedra que vocês carregaram. E cada um mostrou a pedra, e Pedro ficou um pouco tímido. E aí, meio que recolhido, abriu a mão, estava ali a sua pedrinha, e agora do lado dele está João. E quando João viu na mão do Pedro aquela pedrinha, João deu aquela olhada, aquela mesma do Tiago. Poxa, Pedro, você, amigo do mestre, carregar uma pedrinha dessa? E o Pedro, logicamente, deu logo a sua explicação, meio que no canto da boca. Jesus falou o tamanho da pedra, Jesus falou o peso da pedra, a minha pedra é tão pedra quanto a sua pedra. E João, enquanto eles estavam ali naquele particular, Jesus levantou as mãos para os céus e disse assim: Pai, graças te dou pelo pão de cada dia, e cada pedra se transformou num pão. Aí Pedro olhou seu biscoitinho, e aí João, muito espirituoso, falou para ele assim: o seu pão é tão pão quanto o meu pão. Aí Pedro não se fez por rogado, comeu lá o seu pão e ficou pensativo, descansaram. E aí Jesus reúne os discípulos de novo. Venham de novo aqui ao meu redor. E eles se juntam a Jesus. E aí Jesus diz para eles: eu quero que vocês façam mais uma vez uma coisa por mim. E o importante, como de manhã, é que façam por mim. Pedro gostou da conversa. E aí ele disse: agora escolham de novo. Escolham mais uma pedra. E carreguem por mim nesta tarde. E Pedro pensou: era tudo que eu precisava. Tudo bem que o almoço foi fraquinho, mas na janta eu vou recuperar. E aí Pedro saiu agora procurando uma pedra, mas diferente daquela primeira pedra. E até que ele achou uma que considerou uma boa pedra. Era possível carregar, era de um tamanho considerável, para suprir o almoço e a janta no mesmo encontro. E aí ele pegou aquela pedra, segurou a pedra e falou: é essa. Vai dar trabalho, mas eu vou levar. E saiu Pedro e todos os discípulos, eles andaram à tarde, e a caminhada da tarde não foi nada mais fácil do que a de manhã, muito calor, subidas, descidas, e Pedro carregando a sua pedra, sofrendo com aquela pedra, e o braço doía, ele trocava de braço, e daqui a pouco Pedro enrola a pedra na capa, bota nas costas, puxa a capa. No final do dia, o Pedro não conseguia pensar em outra coisa, senão no final da caminhada, porque a pedra já lhe pesava mais do que ele imaginava, e dores nas costas, nas mãos. E até que o sol começou a se pôr, eles chegaram à beira do lago da Galileia. E aí Jesus chamou os discípulos junto de si. E aí Pedro pensou: graças a Deus. E aí Jesus falou: mostrem para mim a pedra que vocês carregaram. E aí todos mostraram, e Pedro, com muito orgulho, segurou a sua pedra. E aí Jesus falou: agora entrem comigo alguns passos na água.
E Pedro pensou, oba, vai ser peixe. E ele falou, joguem agora a pedra na água. E todos foram jogando, mas Pedro pensou, de jogar não. Vai que eu jogo e o peixe foge. Não, jogar não. Aí ele foi abaixando a pedra e foi vendo a pedra lentamente mergulhar na água, porque ele queria ver o peixe surgindo, ele queria segurar logo o peixe, enfim. E quando ele mergulhou toda a pedra e repousou a pedra no fundo do lago, nada aconteceu. E ele foi e olhou ao redor e viu as pedras. E quando ele levantou para se dar conta da situação, Jesus já tinha saído do lago, os discípulos andando com Jesus, e aí Pedro gritou, Jesus, mestre! Jesus parou, olhou para ele, e ele disse, as pedras, estão todas pedras aqui, não era peixe. E aí Jesus voltou, se aproximou de Pedro, olhou nos olhos de Pedro e disse, Pedro, por quem você carregou a pedra? Como é que você lê? Por quem você carrega as pedras? Só quando nós amamos e carregamos as pedras pela razão certa. Só quando nós amamos é que lemos o Evangelho de Jesus. E ler o Evangelho de Jesus não é saber o que ele diz, mas encarnar o bendito desafio maior do que nós, que só nos é possível pela presença do Espírito de Deus, de manifestar mundo afora a graça, o perdão, a aceitação, o cuidado, a bondade que temos recebido em Deus, por meio de Cristo, na presença do seu Espírito. Irmãos, que Deus continue guiando e abençoando os irmãos, que ao longo de todo o tempo de sua história, possam manifestar tudo isso e serem luz, sal, sinal do reino de Deus, para a glória de Cristo. Nesse tempo tão complexo, em que tantas coisas prevalecem e que falta a prevalência do amor, da graça e da bendita presença de Deus na história. Os irmãos manifestem um cristianismo, que nós manifestemos um cristianismo, que esteja casado com a fé cristã e não seja um divórcio dela. Que Deus nos abençoe. Amém.